Sejam bem-vindos aqui no canal do YouTube e eu estou aqui no Centro de Tratamento para Dependência Química, o PCJ, falando mais uma vez de um tema sobre a recuperação do dependente químico. E hoje eu quero passar para vocês dois conceitos e ao mesmo tempo a diferença entre esses conceitos, que é a autoconfiança e o autoengano. O dependente químico, tanto na sua ativa, né, no seu uso e abuso de droga, aprontando durante a sua ativa, mentindo, manipulando, cometendo as suas peripécias, ele pode estar atuando a partir de uma autoconfiança, né, e também ele pode estar no mundo imaginário. Da mesma forma, o dependente químico que se encontra em tratamento, que encontra-se abstênio, né, e até mesmo que encontra-se, vamos dizer, sóbrio, né, buscando fazer mudanças de comportamento, ele também pode ter esses dois elementos. Ele pode ter a autoconfiança e o seu autoengano. Mas vamos hoje conversar um pouco sobre a diferença, o conceito de diferença desses dois pontos que são assim fundamentais para quem quer se livrar do encarceramento da dependência química, para quem quer desconstituir uma identidade adictiva que adquiriu, né, e que cresceu durante o seu processo de abuso de drogas. O dependente químico, no autoengano, ele faz todo o movimento de autossabotagem. O dependente químico, com autoengano, ele age justamente para poder ter facilitações, ter um caminho aberto para chegar ao seu objetivo, que é o consumo abusivo de drogas. Então, o autoengano em si, ele é uma articulação mental, cognitiva do dependente químico, que é movido, tá, pela ação adictiva. Então, a dependência química que está dentro do dependente químico, na personalidade do dependente químico, no comportamento do dependente químico, é essa doença adictiva que está dentro dele, que vai proporcionar e estimular, né, a ação, tá, os mecanismos cognitivos cerebrais para ele criar as historinhas, para ele criar historinhas dramáticas, para ele criar historinhas terroristas, para ele criar historinhas histéricas, para ele criar historinhas de qualquer tipo de esfera ou de forma, mas sempre com o único objetivo, que é chegar ao consumo abusivo de droga. Então, isso é muito importante para o dependente químico, ter essa consciência de que ele precisa, de que ele necessita identificar todo o mecanismo de autoengano proveniente da própria doença adictiva que está dentro dele. E muitas vezes o dependente químico, ele confunde esse autoengano com uma palavrinha que é acreditar em si mesmo, né? A autoconfiança. Sabemos nós que é importante ter uma certa autoconfiança. O problema não está na autoconfiança em si. Você acreditar que você pode, você acreditar que você consegue superar, você acreditar que amanhã é um novo dia e que o sofrimento, a dificuldade que você passa hoje amanhã serão mais amenas ou não terão essas dificuldades e sofrimentos. Você acreditar que você tem um potencial, que você tem energia para poder estar sendo resolutivo em relação à sua dependência química. Ok, isso é importante. A questão não é a autoconfiança em si. A questão está numa autoconfiança exacerbada. A questão está numa autoconfiança exagerada. A questão está nessa autoconfiança que é desconectada da realidade do contexto que ele vive. Então, existem muitos dependentes químicos, inclusive, dando exemplo, que estão na casa de recuperação. Hoje eu estou aqui nesse vídeo falando aqui do CTDQ-PCJ. Muitos residentes que estão aqui
E a mente deles, né, o cérebro deles, está tão comprometido pela obsessão, pelos registros negativos de suas histórias antigas relacionado à busca obsessiva das drogas, em que, quando ele chega no processo de recuperação, no tratamento, e que é para ele ter uma autoconfiança e acreditar que ele pode e consegue, facilmente ele ultrapassa a linha do bom senso, da sensatez e da lógica, inclusive. Ele parte da autoconfiança para o mundo imaginário. É quando eles começam a achar, por exemplo, quando começa a ver que fisicamente eles já estão mais restabelecidos, mentalmente estão conseguindo pensar e raciocinar um pouquinho melhor, né? Quando as pessoas começam a elogiar e falar para eles que eles estão aparentemente bem, aí o dependente químico não se dá conta que ele está com a doença dentro dele adictiva e que essa doença é traiçoeira, essa doença adictiva, e aí a doença pega essa autoconfiança dele e transforma ela para o auto-engano. Da mesma forma, dependente químico que às vezes está no tratamento e acredita que aquilo que ele aprendeu já está, tá pronto, isso já faz ele ficar resolvido para poder ver o mundo lá fora. Eu lembro de um caso de um dependente químico que se internou aqui com a gente, e ele é muito, como diz o popular, nerd, muito cognitivo, muito inteligente, raciocina fácil, ele pega fácil as coisas. Então, a capacidade mental, cognitiva muito boa, né? E ele como que dava uma aula sobre os 7 passos do processo terapêutico de recuperação, que é o nosso método aqui. Então, ele veio para cá e ficou 3 meses. Então, 3 meses ele falava para mim que, nossa, eu já entendo, eu já sei, e se eu já entendo, e se eu já sei, então eu consigo. Então, ele estava criando uma autoconfiança. Então, ele estava ultrapassando a questão do tempo. Ele estava desrespeitando um tempo provável, entrando num absolutismo funcional, ele estava funcionando com absolutismo, em que, nesse absolutismo, que faz parte do auto-engano, né? Porque no auto-engano a pessoa ela vai para uma dimensão mais de prepotência e até mesmo de soberba. Ele achando que por entender ele já dava conta, né? E claro, meses depois eu soube que ele estava recaído. Então o processo de recuperação não se passa por aquilo que se aprende. O processo de recuperação passa pela mudança de comportamento, pela renovação de propósito a cada dia, e quando você exercita a introdução de novos registros. Então é muito importante a gente ter essa consciência que no trabalho com o dependente químico, essa autoconsciência, né, da autoaceitação, de acreditar em si mesmo, de reconhecer que tem um potencial, isso é importante. A pessoa considerar que ela consegue. É muito importante, é muito necessário. E ela realmente, o dependente químico, consegue dar a volta por cima, virar a página. A grande questão é quando ele confunde, e para a doença que está dentro dele é muito conveniente ele confundir, né, isso com o auto-engano. Então, não. Essa autoconfiança deve estar correlacionada a autoconfiança da autoestima, da autovalia. Então, a autoconfiança saudável no processo de recuperação para o dependente químico é a autoconfiança que vai fazendo o dependente químico ficar mais centrado, mais equilibrado, voltando mais para o trilho, considerando parâmetros, considerando o tempo, se adequando a toda essa dimensão que está fora dele, existencial, e que está aí no mundo real. Né? Uma autoconfiança que está coligada com a realidade, com o contexto em que ele se encontra. A partir do momento que ele começa a entrar numa autoconfiança, e dessa autoconfiança, atingido pela doença, claro, adictiva,
ele transforma essa autoconfiança em auto-engano, ele começa a criar crenças próprias, ele começa a se auto-iludir, a se auto-sabotar, como eu falei, ele começa a ficar de achismos, esses achismos acabam em absolutismos, né? Onde ele acredita e ele começa a criar autocrenças, crenças para ele mesmo e não considerando orientações, aconselhamentos, sugestões, direções das pessoas que estão tratando dele e que querem o bem dele. Então, muito cuidado, você que é um adicto, né? Cuidado para não confundir autoconfiança com auto-engano. O auto-engano tem a ver com o mundo imaginário, o auto-engano tem a ver com falsas crenças, o auto-engano tem a ver com egocentrismo, de você acreditar que você é um super-homem, de você achar que vai dar tudo certo por você mesmo, né? Sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma, sem condições, muitas vezes, e é só contar os dias para poder recair e voltar para o seu inferno do mundo das drogas. Né? Essas são as consequências do auto-engano. O auto-engano faz o indivíduo, né, não só o adicto, mas o indivíduo em geral, ele faz ele sair fora do contexto social, da realidade social. E como na vida tudo tem um preço, ele pode não pagar o preço agora, mas vai pagar o preço ali na frente. Da mesma forma, né, essa questão de acreditar que pode também, né, essa questão de achar que consegue dar conta de fazer um processo terapêutico. Isso é importante para o dependente químico, essa autoconfiança. É preciso a confiança em si. É muito comum quando um ególatra, né, a pessoa que ele tudo dele, ele volta para si mesmo como verdade única, entrar nessa autoconfiança e a autoconfiança ser transformada, infelizmente, no autoengano. Então, muito cuidado para você que tem uma autoconfiança. Ela é importante, mas se você dá espaço para a doença adictiva que está em você, tá? Atingi-la, contaminá-la, ela vai ser transformada facilmente em autoengano. Né? E autoengano é tudo que a doença adictiva quer, justamente. Porque no autoengano a pessoa cria falsas promessas, a pessoa também começa a querer fazer manipulações, a mentir, a fazer estripulias, sempre para poder sustentar aquilo que acreditou ser uma verdade absoluta criada por ele mesmo a partir de suas falsas crenças. E que anteriormente, lá no início, até poderia ser uma autoconfiança, mas virou autoengano. O autoengano, ele faz a pessoa se distanciar da sua civilidade, dos seus parâmetros, do seu bom senso, das regras sociais, né, de ser uma pessoa consequente no mundo. Então esse tema é fundamental para quem está em recuperação. O dependente químico que está em recuperação, ele precisa pôr o pé no chão. Ele precisa saber que ele tem um desejo, que ele tem vontades, que ele tem querer, mas ele precisa saber que todo esse desejo, essa vontade, esse querer, está dentro de um contexto. Ele não é uma ilha, ele não está num mundo isolado. Ele precisa, depende de muitas coisas que estão ao seu redor, entendeu? Para poder existir. O existir só existe porque existe uma coexistência. Sem uma coexistência não tem como o existir, filosofando um pouco aqui para vocês. Então, o estar no mundo, existindo no mundo, essa dinâmica só acontece a partir de um outro, a partir de vínculos. Agora, quando o adicto vai pelo caminho do autoengano, ele vai coexistir, ele vai fazer vínculo com quem? Sempre com outros dependentes químicos, com os grupos de dependentes químicos, com pessoas que só têm derrota na sua vida, com pessoas que estão no seu inferno das drogas, no seu fundo de poço. Ele não vai conseguir coexistir com pessoas que estão em sobriedade e tocando a sua vida, e evoluindo, e progredindo, e prosperando, com perspectivas de futuro, para poder chegar a objetivos de uma pessoa realizada. Isso não existe. Isso é para quem tem autoconfiança, mas uma autoconfiança, como eu disse antes, ponderada, regrada, contextualizada, com parâmetros, entendeu? É usar o cérebro justamente, não para ir para o mundo imaginário, mas usar o cérebro justamente para que faça do seu estado mental, dos seus pensamentos e as suas decisões, tudo isso estar a favor de si próprio.
Eu espero que tenha ajudado esse vídeo a você e a todos que estão ao seu redor, né? Compartilhe o nosso canal Silvestre Falcão, que aqui tem sempre uma mensagem de apoio, não somente de esperança, mas de trazer para a realidade o que faz parte de uma verdadeira recuperação. Um grande abraço.